O conteúdo a seguir apresenta temáticas sensíveis, como descrições de violências físicas e sexuais. Laudo psiquiátrico, um sádico necrófilo. Pelos doutores A.C. Pacheco e Silva, diretor do Hospital de Juqueri, e J. Rebelo Neto, chefe do Laboratório de Polícia Técnica. O cadáver encontrava-se em decúbito lateral esquerdo, num atalho da estrada. Era um menino de cor branca, claro, de olhos verdes, cabelos castanhos, aparentando 14 anos de idade. Apresentava, atado fortemente ao pescoço, um cinto branco de brim de 85 centímetros de comprimento. Tratava-se, pois, de um crime misterioso a esclarecer. O que você acaba de ouvir é um trecho do laudo psiquiátrico do primeiro serial killer brasileiro, o Preto Amaral. Ao longo desse episódio, você vai ouvir mais alguns trechos desse documento. Esse sádico necrófilo, como os psiquiatras responsáveis intitularam o exame, se refere a José Augusto do Amaral. Esse homem foi preso, em 1927, após confessar o assassinato de 2 garotos e um homem da cidade de São Paulo. A descrição que você ouviu do cadáver faz parte do laudo. É o estado em que a primeira vítima, um jovem de 14 anos, foi encontrado na região da Estrada de São Miguel. A brutalidade dos crimes chocou a capital paulista, movimentou a grande imprensa e causou uma enorme onda de desespero na cidade da Garoa. O primeiro contato que nós tivemos com o caso do Preto Amaral foi um livro da escritora Ilana Casoy. Nós, no caso, eu, a Amanda, a Milena, a Laís e a Luísa, o time que está produzindo esse podcast. O livro vinha em um box bem bonito, de capa dura, que continha uma edição de Louco Cruel e outra de Made in Brasil. O Made in Brasil é todo vermelho, um tom bem escarlate, quase sangue, e conta a história de alguns dos assassinos em séries mais infames do país. O primeiro capítulo do livro é dedicado a Preto Amaral. A verdade é que nós sempre nos interessamos por histórias de serial killers e de crimes reais. E nós consumimos muito esse tipo de conteúdo. Mas com o tempo, à medida que nós fomos nos entendendo como jornalistas, nós começamos a questionar qual era o motivo do nosso fascínio por essa temática. Porque nós, enquanto sociedade, adoramos ler sobre Ted Bundys, Jeffrey Dahmers e vampiros de Niterói. E porque a gente sempre foca nos assassinos, em quão cruéis eles eram, nos métodos e na maneira com que eles enganavam suas vítimas. Até que ponto isso não é só sensacionalismo? Qual a diferença entre fazer mais um documentário sobre um serial killer e um jornal espreme que sai sangue? Foram durante essas reflexões que a história de Preto Amaral nos veio à mente. A versão oficial é bem simples. Ele foi pego pela polícia, confessou os crimes, levou os investigadores até os cadáveres e morreu na cadeia antes de ser julgado. O laudo psiquiátrico, realizado por 2 das principais referências na área forense do país, o classificaram como um sádico necrófilo. O que a história oficial não conta, entretanto, é que sempre houve dúvidas em relação à culpa de Amaral. E, quase 80 anos depois da morte dele, foi organizado um júri simulado sobre o caso. Uma tentativa de fazer justiça depois de quase um século do ocorrido. A cerimônia contou com advogados, promotores, testemunhas, um juiz e até plateia. Ao final do julgamento, a plateia presente pôde votar sobre a inocência de Amaral. Foram 257 votos para absolvição contra 57 pela condenação. Mas como o primeiro assassino em série do país foi inocentado nesse júri? Essa é a pergunta que a gente vai tentar responder nesse podcast. Parte da resposta, entretanto, eu já posso te adiantar. Ela envolve o racismo que acontecia em 1927 e que ainda está presente nos dias de hoje. Envolve um sistema judicial que age de forma diferente a depender da cor da sua pele. E uma sociedade que, como bem diria o rapper Emicida, tem pele alva e pele alvo. Quase um século depois do ocorrido, esses 3 assassinatos e a maneira com que eles foram investigados e solucionados ainda revelam muito sobre quem nós somos enquanto sociedade. Essa é a história do primeiro serial killer brasileiro.
Mas ela também é muito mais do que isso. Eu me chamo Daniel Villanova e esse é Confissões de um Crime, Preto Amaral. O episódio de hoje, o caso. Folha da Manhã, dia 2 de janeiro de 1927. Crime hediondo, menor estrangulado por uma besta fera. O caso envolto em mistério, a ação da polícia. Mais um crime misterioso verificou-se ontem nas proximidades desta capital, em circunstâncias revoltantes. Custa acreditar que ainda existam na face da terra homens desprovidos de todo e qualquer sentimento, verdadeiras bestas feras capazes de, sorrindo, cometer o mais horripilante dos assassinatos. O que você está ouvindo é uma reportagem do jornal Folha da Manhã, do dia 2 de janeiro de 27. Na madrugada desse dia, o corpo de um menino foi encontrado no atalho da estrada antiga de São Miguel, em São Paulo. O nome dele era Antônio Lemes e ele tinha 15 anos de idade. Antônio foi sodomizado depois de morto e teve o seu corpo abandonado próximo ao Campo de Marte. Os jornais noticiaram com alarde o assassinato, dando bastante destaque para a brutalidade do crime. A desgraçada vítima da sanha brutal de um bandido foi estuprada depois de morta. Para você ter uma ideia, a foto do corpo do menino foi exposta nas primeiras páginas. Em poucos dias, a morte dele já era o assunto mais comentado pela mídia. O estado de São Paulo, 4 de janeiro de 1927. Um crime hediondo, a polícia em diligência. Uma cena de crime comovente. Em outras diligências, inspetores daquela delegacia detiveram um preto, que se tornou suspeito por uma série de coincidências que o comprometem. As imagens das capas de jornais chegaram ao conhecimento de Roque Siqueira, um homem que reconheceu o garoto das fotos. Siqueira foi à delegacia e relatou que viu o menino na companhia de um homem negro no dia 1º de janeiro. Esse homem, segundo Siqueira, convidou Antônio para almoçar em um restaurante. O indivíduo era conhecido na região como um vagabundo que vivia jogando cartas nos botecos da cidade. O suspeito, então, ofereceu uma quantia em dinheiro para o garoto e os dois partiram do restaurante. Essa foi a última vez que Antônio foi visto com vida. Roque Siqueira levou os policiais ao local em que o suspeito costumava frequentar. Ali, José Augusto do Amaral foi identificado e conduzido até a delegacia. Lá dentro, Amaral confessou não só o assassinato de Antônio, como também outras 2 matanças. De acordo com a imprensa da época, a confissão dele foi fria e impessoal, não demonstrando qualquer remorso. As suspeitas da polícia, que já eram grandes, foram confirmadas. Amaral era o assassino. Levado à presença do delegado de investigações e capturas, declarou chamar-se J.A. do Amaral. Interpelado sobre os seus antecedentes, fez considerações sobre a sua vida acidentada e confessou-se o autor não só do horripilante delito da estrada de São Miguel, como de outros que diz ter praticado no decorrer de dezembro último. Com grande cinismo e relativa indiferença, o criminoso descreveu com minúcias as circunstâncias do seu último crime. José Augusto do Amaral, mais conhecido como Preto Amaral, tinha 56 anos de idade quando foi preso. Natural de Conquista, em Minas Gerais, era filho de escravos, a mãe de Moçambique e o pai do Congo. Amaral nasceu em 1871, no mesmo ano em que a Lei do Ventre Livre foi promulgada. Essa lei considerava que todos os filhos de mulheres escravas nascidos a partir de 1871 eram livres. Mas Amaral só foi conhecer a liberdade aos 17 anos, com a Lei Áurea. Antes de manter residência fixa na capital de São Paulo, ele já havia passado por diversos outros estados e até alguns países vizinhos, como Argentina, Bolívia e Uruguai. Durante esse período, ele serviu a Força Pública do Estado de São Paulo, a Brigada Policial do Rio Grande do Sul, o Grupo de Artilharia Pesada em Bagé, o Regimento da Infantaria de Porto Alegre, o 13º Regimento de Cavalaria do Rio de Janeiro e a Marinha. Até mesmo da Guerra de Canudos ele participou.
Mas a história de Amaral nas forças policiais e militares acabava quase sempre do mesmo jeito. Ele desertava. Sem emprego fixo, ele chegou a ser preso 3 vezes por crime de vadiagem e pequenos furtos. Em São Paulo, os dias de jogatina foram interrompidos por sua prisão no assassinato de Antônio Lemes. Na delegacia, Preto Amaral confessou também outras 2 vítimas. Antônio Sanches, de 27 anos, e José Felipe Carvalho, de 12 anos, sofreram destinos similares ao de Antônio Lemes. Segundo o depoimento, Amaral abordava as vítimas e convencia elas ao seguirem. Ele as levava até locais desertos e, quando estava distante de olhos curiosos, as atacava. Depois de matá-las, ele as violentava e fugia. Após sua confissão, Amaral levou os policiais aos locais em que os corpos de Antônio Sanches e José Felipe Carvalho haviam sido desovados. Ele era o principal assunto na imprensa paulista e o destaque dado aos crimes chamava a atenção. Não demorou muito para que outras supostas vítimas aparecessem. Uma delas, um garoto de 9 anos chamado Roque, afirmou que Amaral havia tentado matá-lo. O modus operandi era similar aos assassinatos confessados por Preto. A única diferença foi que, antes de conseguir matá-lo, Amaral foi interrompido pela chegada de um carro. Para não ser pego, o assassino teve de abandonar o corpo. O golpe de sorte foi o suficiente para Roque, que conseguiu voltar com vida para sua casa. Na delegacia, o menino reconheceu Amaral como autor do ataque. A polícia também suspeitava que outros 5 casos de desaparecimento de crianças podiam ter o dedo de Amaral, mas ninguém nunca conseguiu provar seu envolvimento. Preso, o homem foi submetido a diversos testes físicos e psiquiátricos. Enquanto a sua fama como monstro negro crescia nas páginas dos jornais, seu estado de saúde piorava. Preto Amaral, ele sai de uma notinha perdida no jornal para ganhar as primeiras páginas. Jornais publicando a comoção social em São Paulo, esses crimes hediondos, os corpos. Quem está falando é Paulo Campos. Ele é historiador, pesquisador e autor de uma tese de doutorado sobre o caso de Preto Amaral. Um caso muito nebuloso, né? E aí a história é importante, porque depois da morte dele, os crimes continuam acontecendo aqui em Santos. Então, se fosse o Amaral, não era o único. No dia 2 de julho de 1927, quase 7 meses depois de sua prisão, Amaral morreu de tuberculose pulmonar. Trata-se, a nosso ver, de um criminoso sádico e necrófilo, cuja perversão se complica por pederastia, em que a criança é o objeto especial e exclusivo da disposição patológica. Os crimes dos sádicos necrófilos são executados com relativa calma, com prudência, de emboscada, e o criminoso age como se estivesse praticando um ato normal. Assassinatos semelhantes ao que Amaral supostamente cometeu continuaram a ocorrer após sua prisão e consequente morte. Isso, entretanto, não foi o suficiente para que sua prisão fosse revogada. Na realidade, esses outros assassinatos sequer receberam grande atenção da mídia. Eles já tinham o seu culpado. O caso do Preto Amaral é um retrato histórico muito curioso. Ele consegue capturar diversas questões de como a justiça brasileira funciona. Ou melhor, de como ela não deveria funcionar. O laudo psiquiátrico que você escutou nesse episódio foi feito pelos médicos Pacheco e Silva e Rebelo Neto. Esse exame aponta um criminoso sádico e necrófilo, alguém sem qualquer tipo de remorso. À época, esses resultados eram irrefutáveis. Os 2 psiquiatras eram 2 das principais referências da área forense nacional. Só que muita coisa mudou desde 1927. Como a gente estava falando, a ideia de raça classificou as pessoas. Esse é Paulo Campos, o mesmo historiador que falou há pouco. Por exemplo, havia uma inspiração muito forte francesa. Havia uma leitura, um criminalista italiano chamado Cesare Lombroso. Lombroso ele propunha classificações rígidas para determinar o tipo criminoso. Então, por exemplo, tamanho do crânio, tamanho do tórax, né, tamanho das mãos, tipos como tipo de nariz, tipo de lábio, tamanho de testa. Essas questões anatômicas, elas construíam um quadro geral no qual essa polícia científica se espelhava. Qual era o estigma da degenerescência de Preto Amaral? O tamanho das mãos, por isso o crime por esganadura, né? Porque a mão facilitaria essa ação de esganar, de sufocar o outro. Então, isso seria um indício da sua degenerescência e um sinal da sua criminalidade, né? De ser ele um suposto
criminoso, assim como o tamanho desproporcional do pênis, que também é um outro preconceito, um outro estereótipo que se vincula às masculinidades negras. Né? Então, assim, esses dois elementos foram caracterizados por esse médico como sinais biotipológicos de um sujeito degenerado que, muito provavelmente, faria o que aconteceu. O Lombroso, que o Paulo Campos cita, talvez seja o principal nome da criminologia do começo do século XX. Ele é um dos fundadores da escola positivista e afirma, entre outras coisas, que há uma ligação direta entre aspectos genéticos e físicos e a predisposição à criminalidade de um indivíduo. Nos dias de hoje, sua teoria é vista como racista. Lombroso, conforme Paulo bem pontuou, relacionava características físicas de pessoas negras à suposta fisionomia do tipo criminoso nato. Não é nenhum absurdo falar que o diagnóstico de Amaral sofreu grande interferência do racismo científico da época. Mas, pelo menos para algumas pessoas, isso não significa que o diagnóstico de Amaral estivesse errado. O diagnóstico que foi dado para ele é um diagnóstico que hoje ele seria mantido, mas ainda esse é o psiquiatra forense Guido Palomba. Ele estudou o caso do assassino em série e acredita no diagnóstico de Pacheco e Silva e Rebelo Neto. O Preto Amaral não é uma pessoa normal. A história dele, ele comete aquele, vamos chamar assim, aquele homicídio que depois ele foi descoberto, depois ele confessa, não é? E basicamente é isso. Então, o diagnóstico dele de uma pessoa anormal, hoje, ele seria dado como um psicopata. Na época também já era dado como um psicopata. Mas eu gosto de outros termos. Eu gosto do nome condutopata, que é sinônimo de psicopatia, loucura moral também que se usava naquela época, loucura lúcida, depois veio sociopatas, etc. Então, vamos chamar assim, em linhas gerais, eu concordo. Amaral nasceu escravo, mesmo com uma lei que supostamente garantia sua liberdade. Somente aos 17 anos foi livre. Em um mundo sem empregos e oportunidades dignas para um homem negro, foi repetidamente preso por sua suposta vadiagem. Por fim, foi acusado de 3 assassinatos brutais e morreu na cadeia, sem nunca ter sido julgado. Há como falar em justiça no Brasil? Somos o país com a 3ª maior população carcerária do mundo, de acordo com dados do Sistema de Informações Estatísticas do Departamento Penitenciário Nacional. O 14º Anuário Brasileiro de Segurança Pública nos mostra que, desses presos, 66,7% são pretos e pardos. Ou seja, a cada 3 presos, 2 são negros. E se você considerar a totalidade da população carcerária brasileira, 31,9% são presos provisórios. Aqueles presos que ainda não foram julgados, assim como Amaral no final da sua vida. Ele pode nunca ter ido a julgamento, mas isso não significa que ele nunca foi condenado. Na imprensa, o chamavam de monstro negro, besta fera, tucano e papão de crianças. E mesmo com a presunção de inocência presente na Constituição brasileira, seu nome figura em livros, museus e na cultura popular brasileira como o do primeiro assassino em série do país. Foi isso que motivou a criação do júri simulado que eu mencionei no começo do episódio. Além do racismo científico da época e de crimes semelhantes terem ocorrido após a prisão de Amaral, a defesa, durante o júri, ainda argumentava que as suas confissões, a prova mais cabal de todo o crime, poderiam ter sido obtidas sob tortura. Mais de 8 décadas depois, Amaral finalmente teve o direito de se defender. E esse julgamento é o assunto do próximo episódio. No próximo episódio de Confissões de um Crime, Preto Amaral. Chama muita atenção que o Preto Amaral ele é analfabeto. E o linguajar que é utilizado é absolutamente incompatível com a instrução formal que ele tinha, né? Após a prisão do Preto Amaral, crimes semelhantes continuaram a acontecer. Então, isso começou a lançar um questionamento sobre a validade daquela acusação, né? Eu quero que esse negro morra e sofra como eu estou sofrendo.
Esse podcast foi uma produção dos alunos de jornalismo do 8º semestre da Universidade Metodista de São Paulo, de 2021. Produções de Amanda Caires, Daniel Villanova, Laís Bento, Luísa Matos e Milena Ota. Orientação da professora Filomena Saleme. Edição de som de Yu Higashi. E participação de Felipe Laurindo. Confissões de um Crime, Preto Amaral.